Os maiores golpes que enganaram o mundo. Fraudes históricas sempre fascinaram a humanidade, revelando a astúcia e a criatividade dos golpistas. Esses casos não apenas enganam milhões, mas também deixam marcas indeléveis na economia, política e cultura. As tramas envolventes e consequências devastadoras dessas fraudes nos fazem refletir sobre a vulnerabilidade humana diante do engano. Fraude é a prática de enganar intencionalmente para obter ganhos financeiros ou vantagens. Ao longo da história, fraudes moldaram eventos significativos, desde o colapso de economias até mudanças legislativas. Estudar essas fraudes é crucial para entender como a confiança pode ser manipulada e para desenvolver mecanismos de prevenção mais eficazes. O golpe do homem no balde ocorreu em Londres, onde um vigarista fingiu ser um homem preso em um barril. Ele alegava ser capaz de sobreviver por longos períodos sem comida. A população, impressionada, doava dinheiro para ajudá-lo até que a farsa foi descoberta. Charles Ponzi, um dos maiores golpistas da história, prometia retornos financeiros exorbitantes a seus investidores através de um esquema de pirâmide. Ele usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, criando uma ilusão de lucro. O esquema ruiu, revelando a fraude e levando Ponzi à prisão. O escândalo das tulipas na Holanda, durante o século XVII, é um exemplo clássico de bolha econômica. Tulipas exóticas tornaram-se um símbolo de status e os preços dispararam. Quando a bolha estourou, muitos investidores perderam fortunas, destacando os perigos da especulação desenfreada e da ganância humana. A farsa dos diários de Hitler é um dos casos mais notórios da história. Em 83, o jornal alemão Stern anunciou a descoberta de diários supostamente escritos por Adolf Hitler. Após uma análise mais aprofundada, constatou-se que os documentos eram falsificações, causando um grande escândalo no meio jornalístico. O golpe de Bernie Madoff abalou o mundo financeiro em 2008. Madoff operava um esquema de pirâmide que prometia altos retornos a seus investidores. Quando a fraude foi descoberta, bilhões de dólares haviam sido perdidos, afetando milhares de pessoas e instituições, incluindo organizações de caridade. A fraude do banco Barings, ocorrida em 1995, envolveu o corretor Nick Leeson. Leeson realizou negociações não autorizadas que resultaram em perdas enormes. Quando a dimensão das perdas foi revelada, o banco, com mais de 2 séculos de existência, declarou falência, marcando um dos maiores colapsos financeiros da história. O caso Enron é um exemplo emblemático de fraude corporativa. Em 2001, a gigante energética americana foi à falência após manipular suas demonstrações financeiras. A descoberta das práticas fraudulentas resultou na prisão de vários executivos e na implementação de novas regulamentações para evitar fraudes semelhantes no futuro. A fraude do bilhete de loteria de Roselle ilustra a criatividade dos golpistas. Roselle forjou um bilhete premiado e tentou reivindicar o prêmio, enganando autoridades e o público. Quando a fraude foi descoberta, o caso chamou atenção para a necessidade de maior rigor na verificação de bilhetes de loteria. A farsa da missão de Marte da NASA envolveu um grupo de cientistas que alegaram ter descoberto evidências de vida no planeta vermelho. No entanto, as amostras apresentadas eram falsas, gerando grande repercussão na mídia e fazendo com que a credibilidade dos envolvidos fosse severamente abalada. A fraude do filme The Producers foi um plano engenhoso de 2 produtores de teatro que tentaram lucrar com um musical fracassado. Eles venderam mais de 100% dos direitos do espetáculo, esperando que ele fosse um fracasso total. Para sua surpresa, a peça se tornou um sucesso inesperado. O golpe da máquina de moeda de Alves dos Reis foi uma das fraudes mais audaciosas do século XX. Ele conseguiu falsificar documentos e fabricar notas de dinheiro portuguesas, enganando bancos e autoridades. Sua habilidade em replicar as notas com perfeição quase levou a economia portuguesa ao colapso. O escândalo do Banco Ambrosiano envolveu a falência de um dos maiores bancos privados da Itália. A investigação revelou um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e relações suspeitas com o Vaticano. O caso resultou na morte misteriosa do presidente do banco, Roberto Calvi, encontrado enforcado em Londres. A fraude de Anna Sorokin, que se passou por uma herdeira milionária, enganou a elite de Nova York. Ela viveu luxuosamente em hotéis caros
e frequentou eventos exclusivos, acumulando dívidas e enganando amigos e empresas. Seu caso expôs as vulnerabilidades do sistema financeiro e da alta sociedade. Em São Paulo, a farsa do Homem do Saco aterrorizou a população no início do século XX. Espalhou-se o boato de que um homem sequestrava crianças para vendê-las. A lenda urbana gerou medo e desconfiança, mas nunca houve evidências concretas que comprovassem a existência do criminoso. A WorldCom, uma gigante das telecomunicações, desmoronou em 2002 após a descoberta de uma fraude contábil massiva. A empresa inflou seus lucros em bilhões de dólares, enganando investidores e funcionários. O escândalo levou à falência da companhia e à prisão de seus executivos, abalando a confiança no mercado financeiro. A pílula de emagrecimento milagrosa prometia resultados rápidos sem esforço. Comercializada globalmente, a fraude enganou milhões de pessoas com promessas falsas de perda de peso. Investigações revelaram que a pílula não tinha efeitos comprovados e, em alguns casos, causava sérios problemas de saúde. A decepção foi enorme. A fraude da obra de arte perdida enganou colecionadores e museus ao redor do mundo. Criminosos fabricavam pinturas falsas e as vendiam como obras-primas redescobertas. O esquema rendeu milhões de dólares até ser desmascarado, mostrando a vulnerabilidade do mercado de arte às falsificações bem elaboradas. O escândalo da Volkswagen, conhecido como Dieselgate, chocou o mundo em 2015. A empresa admitiu ter manipulado testes de emissões em milhões de carros a diesel. A fraude ambiental teve graves consequências legais e financeiras, além de manchar a reputação da montadora alemã. O golpe do príncipe nigeriano é um dos mais conhecidos na internet. Prometendo fortunas em troca de pequenas quantias, os golpistas enganam vítimas ao redor do mundo. A promessa de uma herança milionária ou um negócio lucrativo convence muitos a transferirem dinheiro, resultando em perdas significativas. A fraude do milagre da multiplicação dos pães iludiu muitos com a promessa de um retorno financeiro extraordinário. Utilizando referências religiosas e uma fachada de caridade, os organizadores convenceram investidores a contribuírem com grandes somas apenas para descobrir que o milagre era, na verdade, um esquema de fraude sofisticado. A farsa da mina de ouro de Brex abalou o mundo financeiro na década de 90. A empresa canadense British Minerals afirmou ter descoberto uma enorme reserva de ouro na Indonésia. Investidores correram para comprar ações, que depois se revelaram baseadas em mentiras e dados falsificados, causando um colapso financeiro. O escândalo da Parmalat foi um dos maiores casos de fraude corporativa na Europa. A gigante italiana de laticínios falsificou seus balanços financeiros para esconder dívidas gigantescas. Quando a fraude foi descoberta, a empresa entrou em colapso, afetando milhares de investidores e funcionários e revelando falhas nos sistemas de auditoria. A fraude da Pirâmide de São Francisco enganou investidores com promessas de retornos rápidos e altos. Utilizando um esquema de pirâmide, onde os lucros dos primeiros investidores eram pagos com o dinheiro dos novos, o golpe desmoronou quando faltaram novos participantes, deixando muitos sem seus investimentos. O golpe do homem de Piltdown enganou a comunidade científica por décadas. Charles Dawson apresentou um crânio que supostamente provava a existência de um elo perdido na evolução humana. Apenas em 53, exames revelaram que o crânio era uma combinação fraudulenta de ossos humanos e de orangotango. A farsa do piloto fantasma fascinou e aterrorizou a aviação. Durante a Primeira Guerra Mundial, relatos de um misterioso avião alemão pilotado por um espectro circularam. Historiadores depois descobriram que a história era fruto da imaginação e do medo exacerbado pela guerra. O escândalo das notas falsas dos anos 40 abalou a confiança na moeda europeia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Operação Bernhard visava inundar o Reino Unido com libras esterlinas falsificadas. Embora meticulosamente planejada, a operação foi descoberta, revelando a complexidade das fraudes financeiras em tempos de guerra. A fraude do investidor misterioso enganou inúmeros empresários. Um homem prometia investimentos significativos em empresas emergentes, apenas para desaparecer com os fundos. A confiança depositada nele permitiu que operasse por anos, demonstrando como a ganância pode cegar até os mais cautelosos. O golpe do alquimista explorou a busca humana por riquezas.
Pretensos alquimistas prometiam transformar metais comuns em ouro, atraindo nobres e governantes. Embora repetidamente desmascarados, a promessa de riqueza fácil continuava a seduzir, revelando a persistência da credulidade humana diante de falsas esperanças. O investidor misterioso enganou milhares ao prometer retornos absurdos em investimentos fictícios. Ele cultivou uma imagem de sucesso, atraindo vítimas com promessas de lucro fácil e rápido. Quando a farsa foi revelada, milhões tinham sido desviados, deixando um rastro de prejuízo e desconfiança no mercado financeiro. O alquimista iludiu a nobreza medieval com promessas de transformar metais comuns em ouro. Utilizando truques de química rudimentar, ele convenceu muitos a financiar suas pesquisas. Quando a verdade veio à tona, a confiança na ciência sofreu um duro golpe, atrasando avanços significativos. A herança falsa explorou a ganância e a credulidade de pessoas comuns. Golpistas enviavam cartas alegando que o destinatário era herdeiro de uma fortuna, mas exigiam taxas para liberar os fundos. Muitos pagaram, apenas para descobrir que nunca existiu tal herança, perdendo suas economias. O falso golpe militar enganou uma nação inteira. Um grupo de impostores se fez passar por figuras militares de alto escalão, anunciando um golpe iminente. A população, tomada pelo pânico, obedeceu às suas ordens, desviando recursos e atenção. Quando a farsa foi desmascarada, o país ficou em choque. A fraude do antiquário envolveu a venda de artefatos falsos como relíquias históricas legítimas. Utilizando técnicas sofisticadas de envelhecimento, o golpista enganou colecionadores e museus, vendendo peças sem valor por pequenas fortunas. A descoberta do esquema abalou o mundo da arte e arqueologia, gerando desconfiança generalizada. A fraude da filantropia falsa é um exemplo clássico de como a ganância e a desonestidade podem se esconder sob a máscara da caridade. Indivíduos inescrupulosos criam instituições de fachada, arrecadando fundos que nunca chegam a pessoas necessitadas. Essa prática não apenas desvia recursos, mas também mina a confiança pública. O escândalo do milionário invisível destaca a astúcia de golpistas que fingem ser investidores ricos, prometendo grandes retornos em troca de investimentos iniciais. Usando a aparência de legitimidade e confiança, eles atraem vítimas ingênuas e desaparecem com o dinheiro. A ilusão de riqueza rápida é devastadora para muitos. A conclusão dessas histórias de fraude revela um padrão de manipulação e engano que atravessa séculos. Seja por ganância, poder ou simples astúcia, os fraudadores continuam a explorar a vulnerabilidade humana. Cada caso serve como um lembrete da importância da vigilância e da educação financeira para evitar ser vítima desses esquemas. No mundo atual, onde a informação circula rapidamente, é essencial estar sempre atento e bem informado. Inscreva-se agora para receber mais histórias incríveis e educativas sobre fraudes históricas e contemporâneas. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e prevenção contra golpes e fraudes.